7-7 já define os alvos para reforçar o Vasco da Gama e a gente vai falar sobre isso, sobre jogadores que foram especulados, jogadores que estão sendo observados, enfim, a gente vai trazer essas informações para vocês, como a gente pode ver o Vasco a partir do momento que a 7-7 assumir. Vamos falar também sobre Vasco e Grêmio. Olha, para o Grêmio há um ultimato de que uma derrota para o Vasco pode causar mudanças extremas lá dentro. A gente vai falar sobre isso e também sobre os ingressos encerrados, esgotados para o jogo Vasco e Grêmio em São Januário e a importância desse jogo para o Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta a gente vai falar muito e também vamos falar sobre o Rodrigo Caetano, hein? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário no nosso canal. Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista, scout, comentarista. Aqui você tem informação, você tem análise, opinião, resenha. É aqui no Comentaléu Vascaíno. E se você ainda não é inscrito, dá essa moral, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a bater a nossa meta. Estamos chegando a 5.500, nossa meta é chegar a 10 mil inscritos. Posso contar com você? Dá essa moral, se inscreve aqui do lado. Se inscreveu? Agora vamos às principais informações do Vasco da Gama, porque olha, a gente vai falar muito sobre reforços, sobre o Vasco, a 7-7 já está se movendo. Por quê? A informação que a gente trouxe ontem na nossa live, quem acompanhou, o Vasco estava observando no jogo Nacional e Cerrito, onde o Nacional fez um resultado positivo contra o Cerrito, lá no Gran Parque Central, que é o estádio do Nacional, e tinha representantes do Vasco observando esse jogo, segundo informações do jornalista da ESPN Uruguaia, o Sebastião Giovanelli. E o que é que acontece? O Vasco estava de olho em dois jogadores. Um, inclusive, jogou muito, eu pude assistir esse jogo, e sem sequer saber que tinha representantes do Vasco lá assistindo, né? O Nicolás Marichal, que é um cara que jogou muita bola no jogo, é um cara que tem uma boa situação numa bola aérea defensiva, ele é soberano, é um cara que tem uma média extraordinária de bolas aéreas defensivas, é um cara que tem uma recuperação muito boa, tem uma dificuldade no passe longo, mas é um grande jogador, um menino de 21 anos, que conquistou a sua titularidade no Nacional e hoje é unanimidade lá. Estava sendo observado pelo Vasco da Gama, é um jogador que está na mira, no radar da 7-7 Partners, e esse jogador aí foi colocado para que os representantes do Vasco observassem ele em loco e foram lá observar. Outro jogador é o Franco Fagundes, é um atacante, centroavante, jogador que, eu vou falar logo para vocês, há uma divergência, no site lá dos uruguaios, dizem que o jogador tem 23 anos, mas a idade de nascimento dele está para julho de 2000, então eu vou dizer uma coisa, ele tem 21 anos, não tem 23, como a gente traz aquela informação primeiro, que está lá nos sites uruguaios, mas se ele nasceu em 2000, ele tem 21 anos, né? Julho de 2000, ele vai fazer 22 daqui a 2 meses. Mas enfim, um jogador que também é uma grande revelação, um jogador de potencial, não é titular absoluto como é o Nicolás Marichal, mas é um grande jogador que vem entrando aí sempre no segundo tempo, fazendo 15, 20, 30 minutos pela equipe do Nacional, também foi observado nesse jogo pelos representantes do Vasco da Gama. O que é que acontece? Esses jogadores estão naquela lista que a gente falou, tem mais jogadores, inclusive o Leandro Godoy, que a gente vai falar daqui a pouco, também está nessa lista, e eles foram lá para observar esses jogadores e dar o parecer em loco como pode olhar, como pode esse jogador ajudar o Vasco da Gama. Tem alguma negociação nesse momento? Não. O Vasco está mais ou menos só sondando, vendo a situação desses jogadores para poder passar aí todo o relatório para a 7-7 Partners e poder confirmar ou não a contratação do jogador. Lembrando que o Nicolás Marichal tem uma multa rescisória no valor em torno de 2,2 milhões de euros, isso daria em torno de 12 milhões, 11 milhões de reais aqui, e o Franco Fagundes está aí com valor em torno da casa de 100 mil dólares por aí. Então, esses são os valores dos jogadores, estão sendo observados pela 7-7 Partners e podem ser sim contratações e reforços do Vasco para o ano de 2022. O Leandro Godoy também é um jogador que está sendo visto pelo Vasco. Esse tem contrato lá com a equipe do Racing, está emprestado até o Chacaritas, mas também até o momento o Vasco não abriu nenhuma negociação. 7-7 ainda não abriu negociações com esses jogadores. A informação que eu tenho é que mais jogadores estão sendo observados sim. Em breve, os representantes do Vasco irão acompanhar os jogadores em loco, vão acompanhar esses jogadores. Inclusive, sim, tem jogadores do Brasil que também estão sendo observados e a 7-7 aí com essa lista de jogadores.
Libertadores. A gente tem que lembrar que o Vasco tem até 5, 6 jogadores para se inscrever, para serem completarem o elenco, jogadores estrangeiros, e para ir para o banco de reserva serem relacionados são 5 estrangeiros. Então o Vasco hoje tem o Quinteiro, o Sarrafiore, tem também o próprio John Sanches que está aí, o Palácios, e só teria teoricamente o lugar mais para um, mas a gente acredita que deve haver aí algum jogador que vai sair, provavelmente deve ser o John Sanches, que não deve ficar no Vasco da Gama. Olha, falando sobre Rodrigo Caetano, a situação permanece a mesma, o Galo não quer liberar o diretor quer cumprir o seu contrato, mas o 77 tem urgência, né? O 77 quer começar o trabalho a partir de julho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Torcedores do Galo, eu tô vendo vocês aqui nas nossas postagens dizendo que o Rodrigo Caetano tá fazendo um bom trabalho aí, que é pra deixar no Galo mesmo. Eu conheço, viu? Eu sei quem são meus inscritos, quem são os vascaínos, e eu sei quem são os torcedores do Galo. Vocês estão pensando que eu não tô observando vocês aqui, não, é? Tô de olho, vocês estão vindo aqui, deixa lá, vai buscar o Anderson Barros, vai buscar o Thiago Escuro. Eu tô de olho em vocês, viu? Vocês já estão com medo de perder aí o diretor executivo, mas a situação nesse momento permanece na mesma, embrionária. O Vasco ainda, a 77 não fez nenhuma proposta formal ao Rodrigo Caetano, mas é um nome sim, é o nome top 1 da companhia americana para colocar no Vasco da Gama. Sobre a situação dos contratos, da situação da 77 Partners, há uma expectativa para que até o fim dessa semana isso acabe e aí a gente vá ter aí um parecer, seja convocada aí a assembleia lá seja convocada mais uma nova reunião, uma votação no Conselho Deliberativo para depois ser convocada aí uma AGE. A gente tem essa expectativa, faltam poucos contratos e aquela comissão que foi convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo já está se debruçando sobre os contratos e a expectativa é que nos próximos dias a gente já tenha um parecer, eles encaminham o parecer até o Conselho e aí sim tem a votação. A SAF está próxima, calma que está próxima que a gente vai chegar lá. Olha, vamos falar de Grêmio e Vasco a partir de agora. Ingressos esgotados. Vasco confirmou hoje ingressos esgotados. 22 mil ingressos emitidos. Promete. Casa cheia. O Caldeirão deve ferver na próxima quinta-feira, às 20 horas. São Januário, Vasco e Grêmio. E olha, lá no Grêmio a situação não tá muito boa não, viu? Porque os caras empataram lá contra o Vila Nova, estão fora do G4, até com a possibilidade de não entrar na próxima rodada se perder para o Vasco da Gama. E já começa a rolar uma fritura do Roger Machado. A informação que tem lá no Rio Grande do Sul é que o seguinte, o Roger Machado teria um ultimato contra o Vasco da Gama. Se não vencer esse jogo, há aí uma sombra muito grande no Roger Machado. Seria ele, o Renato Gaúcho, um nome que, se o time não vencer o Vasco da Gama, seria o próximo treinador da equipe do Grêmio. Isso tá rolando lá no Sul, há uma fritura muito grande, o trabalho do Roger Machado é muito criticado há muito tempo, há bastante tempo, e isso faz com que Renato Gaúcho se credencie para ser o novo técnico do Grêmio. Eu só digo uma coisa, se eu fosse eles, eu perdi esse jogo. Você não quer Renato Gaúcho? Perde logo o jogo e bota o Roger Machado embora. Pra gente não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, é uma pressão absurda. A gente sabe como é isso, né? Ano passado a gente viu isso, esse ano a gente já conviveu com isso e tem que ter resultado, meu amigo. Se time grande não tem resultado, a pressão começa e a ebulição também. O processo de fritura é grande. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, saudações vascaínas, mais tarde a gente volta com mais informações, hein? Aquele abraço e tamo junto.